A gente vai apresentar agora o teorema da função inversa para funções reais, né, de uma variável. É um teorema super importante e vamos começar falando do que ele trata. Basicamente, ele trata de responder a pergunta se existe uma inversa de alguma função. Ele está procurando inversas que têm derivada e ele vai te dar uma fórmula também para derivada, falando de um jeito assim bem genérico. Vamos começar a partir de agora a explicitar um pouco melhor qual é a pergunta que esse teorema tenta responder e depois a gente vê em que condições essa resposta é boa. Antes da gente tentar colocar o enunciado do teorema, vamos tentar entender o que diz o teorema, né? Do que ele trata. Peguei aqui o gráfico de uma função, é uma função, nesse caso, partida, tá? Mas se eu olhar para essa função, evidentemente ela não é inversível. Você vê por aqui, por exemplo, você já vê que ela não é nem injetora. Você tem um x aqui, outro x aqui, que tem a mesma imagem. Em vários casos, qualquer reta que eu passe por aqui, a gente percebe que não tem injetividade. Por outro lado, se eu olhar só para este pedaço do gráfico, eu vou poder pegar um pedaço aqui de domínio, um pedaço aqui de imagem e definir uma nova função que coincide com essa toda grande, né? Com este domínio menor e este contradomínio menor e que vai ser inversível. A mesma coisa aqui, se eu olhar só para esse pedaço do gráfico, eu vou dizer que existe alguma função, né, que coincide com essa função que está em roxo aqui, nesse domínio e nesse contradomínio aqui, mas não é a mesma função, porque ela está definida num domínio menor e com contradomínio diferente. Então, eu posso, por exemplo, pegar um x0 aqui, tem um intervalo em torno de x0 aqui, ó, que eu posso chamar de ix0. Eu posso pegar um x1 aqui, eu tenho um intervalo em torno de x1 aqui, que eu posso chamar de ix1. E aqui eu posso pegar isso aqui como contradomínio. Se esse cara aqui é um y-til, né, que é a imagem do x0, e a imagem de x1 eu estou chamando de y-til, existe um intervalo que eu vou chamar de iy-til, e eu vou poder definir, por exemplo, uma função que eu vou chamar de f1, que vai de ix0 em y-til, e que leva x no mesmo valor de f de x, onde f de x é a função que eu comecei, que tem o gráfico num domínio maior. Essa f1 aqui vai ser chamada uma restrição local da função f, em torno de x0. O que o teorema trata, né, o teorema da função inversa, que é o que nos interessa aqui, é da existência dessa possibilidade, ou seja, ele não vai te dizer se eu posso inverter a função em todo o domínio dela. Ele vai analisar partes, né, de domínio e contradomínio em vizinhança de algum ponto específico e dizer, olha, na vizinhança desse ponto existe uma restrição que é inversível. Além disso, vai ser discutido também a diferenciabilidade dessa inversa. Ok? Então, vamos entender que é disso que o teorema trata, da existência de alguma coisa que se chama uma inversa local, né? E da diferenciabilidade dessa inversa local. A gente viu ali no gráfico o que é chamado de restrição de uma função. Então, eu tenho uma função, aqui eu estou só formalizando, você tem uma função de um subconjunto de R em outro subconjunto de R, e aí eu pego um subconjunto do domínio, né, um subconjunto do contradomínio, e defino uma nova função, que como ela atua em cada x? Bom, para cada x que tiver em A1, né, que é subconjunto de A,
eu vou associar o valor de f de x, que é um subconjunto de B1. A gente vê um exemplo aqui, você tem a tangente, eu posso pensar na tangente definida de menos π sobre 2 a π sobre 2, né, chamar essa função de f, mas se eu olhar para uma nova função de 0 em π sobre 2 em zero infinito, que associa x ao valor da tangente, isso vai ser uma restrição dessa função aqui. Eu queria tentar ter alguma intuição do que diz o teorema, né? Então, vamos analisar aqui um pouco o gráfico. Eu estou trabalhando aqui só com uma função de classe C1, né? Que é uma função que tem derivada e a derivada é contínua. Peguei um gráfico qualquer e vamos tentar descobrir em que pontos eu poderia ter uma inversa, né? Então, olhando para o gráfico, fixei um ponto aqui, tá? Vamos pegar a caneta aqui. Fixei um ponto aqui no gráfico. Bom, eu olho para esse gráfico aqui no entorno desse ponto, né? Olho aqui para o domínio, eu sei que tem um intervalo em torno desse ponto no domínio aqui, em que eu poderia inverter essa função. Tipicamente, se eu pegar um outro ponto aqui do lado de cá, por exemplo, pego esse ponto aqui, também eu tenho um pedação de gráfico aqui onde eu vejo que se eu pegar isso para domínio, essa restrição vai ser inversível. Quais são os pontos em torno dos quais eu vou ter problema para inverter? Vamos olhar primeiro para o gráfico, né? Então, eu vejo que esse ponto aqui, ó, se eu tentar pegar um entorno dele, essa função claramente não pode ser invertida em nenhum entorno desse ponto. E por quê? Porque se eu pegar qualquer y igual a constante aqui, eu vou achar no domínio dois valores de x que têm a mesma imagem. Então, eu não tenho injetividade. Da mesma maneira, essa mesma coisa acontece num ponto assim. Se eu pegar qualquer entorno dele, eu consigo aqui dois valores de x em que essa função não é injetora. E isso vale para qualquer intervalo, qualquer pedacinho de gráfico que eu pegue aqui. Então, eu diria que no domínio, esse ponto seria um problema, talvez, para eu tentar inverter ou ter uma inversa local. Esse aqui no domínio, esse aqui, né? Como é que a gente caracteriza esses pontos, né? Que são, na verdade, esses aqui, né? São os pontos em torno dos quais você nunca vai ter injetividade. Bom, o que a gente vê que eles têm em comum é que a derivada é zero, né? Em outras palavras, a tangente é paralela ao eixo x. Né? Então, eu tenderia a dizer o seguinte, olha, se a derivada é zero, provavelmente eu não posso inverter. Mas se a derivada for diferente de zero, então é provável que eu tenha uma inversa. Então, num certo sentido, o que eu estou dizendo é que o meu problema vai acontecer, né, em pontos de derivada zero, o que significa dizer que talvez, se eu tiver f' de x para um x determinado, vou chamar de x-til, diferente de zero, eu posso ter uma inversa local, ou seja, tem um intervalo em torno desse ponto x-til, né, e olhando para o contradomínio também, onde a restrição tem inversa. Vamos tentar olhar o que é que uma conta poderia me contar. Como é que essa ideia de derivada diferente de zero poderia aparecer numa conta? Então, imagina, eu estou pensando assim, eu tenho um x, fui por f em f de x, a esse valor eu chamo y, né? E agora eu tenho uma função que é f a menos 1. Então, vamos ter, o que a gente sabe? Se isso puder ser feito, se a função for inversível, eu tenho f a menos 1, bola f de x, é x. Eu estou procurando inversa diferenciável, então eu posso derivar isso aqui pela regra da cadeia. Eu vou ficar com f a menos 1, linha de f de x
que é o que eu estou chamando de y, vezes f' de x, vai ser 1. E aqui eu vejo aparecer a importância da derivada não ser zero. Porque se eu tiver num ponto x em que esse termo é zero, jamais essa equação vai ser possível. Então, num certo sentido, a minha hipótese de que perto de pontos onde a derivada era diferente de zero eu podia inverter, não, aqui não está garantido, mas pelo menos eu vejo um sentido computacional nessa ideia. Então, agora a gente quer formalizar um pouquinho isso para ver o que diz o teorema. Essencialmente, ele vai dizer isso mesmo, que quando a derivada é diferente de zero, é possível existe uma inversa local e essa inversa é diferenciável. Vamos ler junto o enunciado formal, né? Esse é o enunciado do teorema. Você tem uma função de classe C1. Ela tem domínio em algum intervalo. Agora você pega um x0 nesse intervalo, chama a imagem desse x0 de y0 e imagina que a derivada em x0 não é zero. Então, são essas as suas hipóteses. A tua função tem classe C1, você pegou um ponto com derivada diferente de zero. Então, ele vai dizer, existe um intervalo aberto no domínio, um outro intervalo aberto na imagem, em torno de x0 e y0, e existe uma restrição que é inversível, a inversa é diferenciável, e a derivada da inversa é 1 sobre a derivada da função. É basicamente o que a gente tinha visto. Vamos olhar só com um pouquinho mais de cuidado de onde sai esta formulinha aqui. Bom, se a gente volta àquela nossa intuição, né, toda aquela discussão, essa fórmula aparece aqui. Repara o que ela diz. Ela diz que esse f de x aqui é o meu y. E a minha expressão fica f a menos 1, linha, em y é 1 sobre f' de x. Tá? Então, aquela fórmula não chega a ser exatamente uma surpresa para a gente. O cuidado que tem que ter aqui é que você está derivando a inversa num ponto y e está associando a função no ponto x. Bom, vamos olhar um pouco como é que a gente pensa nessa expressão. A gente tem que estar sempre pensando no seguinte, você tinha um x, foi por f, com a notação que eu estou usando aqui, tá? Foi por f, em f de x, que é o teu y. E agora a inversa vai levar y em x, então a inversa está assim. F a menos 1 de y é x. Ok? Ela pega y e associa o valor de x. Então, vamos olhar aqui o que acontece em x igual a S. Eu calcular f de E, isso vai dar seno de π E sobre E mais logaritmo de E, que dá 1. Então, aqui eu estou associando x igual a E. Isso está associado com y igual a 1. Tá? F de x, f de E, vale 1. Então, o que a expressão pode me dizer é que a derivada da função inversa em 1, ou seja, em y, é 1 sobre a derivada da função, que é f', em x, que é E nesse caso. No caso desse exemplo, presta muita atenção para não colocar isso igual a isso, tá? São coisas diferentes. Então, vamos fazer só como exemplo, vamos fazer f' de x aqui. Eu posso derivar, vai dar π sobre E
cosseno de πx sobre E mais a derivada do logaritmo, derivada de logaritmo, que é 1 sobre x. Se eu avaliar isso em E, eu vou ficar com f' de E igual. Esse cosseno aqui vai virar um cosseno de π, que é menos 1. Então, fica menos π sobre E mais 1 sobre E. E a gente pode escrever isso como 1 menos π sobre E. Agora eu volto aqui e vejo quanto é f é menos 1 linha. F é menos 1 linha em 1. É 1 sobre essa expressão, que é E sobre 1 menos π. Aí você vai dizer, bom, e qual é a vantagem de você ter f é menos 1 linha em 1? Muita. Porque agora você sabe aproximar a função inversa. Porque se você tentar inverter essa função, tentar achar a expressão, não vai conseguir. Tá? Mas você consegue, na vizinhança de y igual a 1, uma expressão para a inversa, porque você consegue. F de 1 é conhecido. F é menos 1 de 1, né? É conhecido, é E. E a derivada em 1 tem esse valor. Então, você conhece a função e a derivada no ponto, você sabe fazer uma aproximação. Para a gente concluir, eu queria voltar aqui no enunciado do teorema e ressaltar algumas coisas, tá? Primeira coisa importante, o teorema diz que quando a derivada for diferente de zero, então você tem uma inversa local. Mas ele não diz nada sobre quando a derivada é zero. Ele não diz se existe nem se não existe. Ok? Vocês podem pensar um pouco sobre f de x igual a x3 no ponto zero próximo de zero. Tá? Mas assim, não há nenhuma informação do teorema sobre o assunto quando a derivada é zero. Segunda coisa, ele também não te diz qual é o tamanho desses intervalos. Ele diz que existe um intervalo no domínio, um intervalo na imagem, em que você tem uma restrição inversível. Mas ele não diz se esse intervalo é grande, se é pequeno, isso aí é uma outra discussão, tá? E aí ele te dá uma expressão para a derivada da inversa, que te ajuda, inclusive, a aproximar a inversa, se você quiser, ok?